E aí, meu povo, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Essa é a leitura que eu prometi para vocês fazer com o oráculo lunar, para a gente prever aí uma possível reconciliação ainda, né, para Mateus e Isabelle. E se houvesse alguma reconciliação, eu ia poder verificar também o período, a data, porque esse oráculo trabalha com datas, assim, tá? Então, assim, eu fiz bastante análises aqui, porque, afinal de contas, eu devo a vocês, né, uma resposta, apesar de que o tarô, ele não é o tarô, qualquer oráculo, ele não é feito para adivinhações, sim ou não, tá? Não é uma loteria, ou é ou não é, ele não é o racional, tá? Os oráculos, eles servem para serem consultados sobre o que nós podemos fazer para a nossa vida, para a nossa evolução, melhorar, para que a gente possa estar no caminho certo, para que nos momentos de dificuldade a gente consiga entender, aqueles momentos que a gente não tem respostas, quando está em estagnação, quando precisa tomar uma decisão, que tem vários caminhos a serem tomados, o tarô não vai dizer, olha, aquele vai para lá e pronto, porque senão no outro não vai dar. Não, o tarô ele vai dizer que todos os caminhos levam a aprendizados, todos os caminhos, tudo tem dor, ser rico tem dor e dificuldade, ser pobre tem dor e dificuldade, casar tem dor e dificuldade, permanecer solteiro tem as suas dores e dificuldades, ter filho tem as suas dores e dificuldades, decidir não ter nenhum filho ou não conseguir ter filho tem as suas vantagens e desvantagens. Assim como sair de um país, como você escolher estudar, ir em um rumo, né, estudar, dedicar 5 anos, aí depois você vai fazer pós-graduação, mestrado, pós-doutorado, doutorado, e segue 10 anos estudando algo, é um caminho em que você vai ter muitas dificuldades para você chegar onde quer chegar. E pode ser que lá no final você ainda assim queira optar por um outro caminho, né? Porém, a sociedade, ela espera que a gente seja robôs e que a gente faça tudo de acordo com o que se é esperado, programado. Então, se eu casei, eu tenho que permanecer casada. Se eu tive filho, né, eu não posso seguir uma carreira profissional ou optar por seguir uma carreira profissional e ter filho, ou eu não posso optar por ter filho, porque se eu optar, uma mulher opta por não ter filho, ela não é mulher de verdade, só é mulher de verdade. Esses pensamentos nós chamamos de inconsciente, na verdade. Inconsciente coletivo. Então, isso está no mais profundo, de uma forma conectada no emaranhado coletivo. Por isso que cada geração vai quebrando alguns padrões, porém demora muitos anos, às vezes séculos, para que esses padrões realmente sejam quebrados. Não é uma coisa quebrou, amanhã tá... A gente, humano, a psique, a alma, as pessoas não são brinquedos, não são como um vidro que se quebra e depois você pode colar ali, arremendar. Não tem isso, é diferente, é complexo demais. Então, não existe esse tipo de respostas,
né? Então, por isso que quando eu vou fazendo uma leitura, eu vou conversando com as pessoas para elas irem entendendo as informações que estão vindo, porque as informações não estão vindo assim, sim, Michele, eles vão ficar juntos. Então, quem tá ouvindo tá esperando que eu fale isso, assim, que brote essa resposta e cobra de mim isso. Então, eu não sou fantoche de ninguém. Acho que ninguém é fantoche de ninguém, apesar de que tem gente que acredita, né, que as pessoas são fantoches delas, principalmente na internet, na terra do like, na terra do engajamento, onde as pessoas acham que por elas estarem engajando, por elas serem membros, por elas se inscreverem num canal, pronto, elas determinam como aquela pessoa, até a gente que nem segue, muitas vezes vem querer aqui mandar, né, no galinheiro, que eu digo nesse galinheiro, eu brinco, né, nesse galinheiro, aqui nesse galinheiro, quem canta de galo sou eu. Tudo isso para te dizer, né, que lá atrás eu sempre conversei durante todo esse caminho que a gente vem, vocês públicos de Isabelle e Matheus, tá? Outros públicos já me conhecem, outros estão me conhecendo, como vocês, né? Cada um tem aí, vai chegando gente nova, mas essas conversas que eu tenho com vocês é para que a gente vá ali absorvendo as informações que vão chegando, e aí quando eu chego a uma conclusão, vocês entenderam como eu cheguei à conclusão, né? Pelo menos vocês entenderam, eu espero assim, não quer dizer que vão entender, que eu tenha sucesso, né, nisso, mas pelo menos é a minha intenção de que vocês não sejam fantoches, vocês não me vejam como alguém que está ditando o que é e o que não é, ou que tem, assim, algum poder que vocês não tenham, né? Assim como vocês, eu também não entendia nada de tarô. Na verdade, eu era uma perseguidora, né? Assim, eu falava muito mal de pessoas de vidente, pessoas de cartomancia tarô. Eu era ateia. E demorou muito tempo, mesmo eu estudando cartas, eu estudei para desafiar. Foi esse meu caminho, né? Quero ver mesmo isso. Então, e hoje eu tô aqui, né? Até dando aula sobre. Então, a forma como eu lido com isso é um pouco diferente de muitas outras, porque as experiências das outras pessoas são outras. Elas já foram acreditando, foram passados de pai para filhos, estudaram em alguma escola diferente, outras nem estudaram, só receberam aquelas informaçãozinhas e joga ali, né, conforme o que ela tem. Eu tô eternamente estudando, eu não paro de estudar. São 12 anos, eu acredito que é um estudo para a vida toda, porque o estudo é sobre a vida, tá? E você deve estar estranhando eu te fazer essa introdução, por quê? Porque eu pensava em fazer... Deixa eu só tomar uma aguinha aqui. Obrigada pela pausa. Porque eu na minha imaginação, né? Desde quando eu anunciei essa leitura, era eu ir mostrando as cartas para vocês, né? Colocar assim, aqui tá tudo cheio de cartas. Mostrar rapidamente aqui. Olha a bagunça que tá aqui, olha a bagunça que tá na minha mesa, tá? Agora eu vou ter que ajeitar isso aqui. Calminha. Pronto. Então, eu pensava em colocar a câmera como eu já tinha feito com esse oráculo antes. Eu imaginava fazer de um jeito. Como eu tô, desde ontem, são 2 dias que eu tô trabalhando nessa análise, eu preferi fazer em forma de conversa, tá? Então, eu já quero dar para vocês logo uma resposta. Eu já iniciei essa conversa dizendo que eu não costumo dizer sim ou não. Eu vou falando o que tá vindo de informação. Como eu estudei há 2 dias
essa leitura, vocês não estavam vendo o momento que eu estava abrindo a carta, fazendo a leitura, estudando, analisando, eu já tenho muita informação na minha cabeça aqui, deixei ela na mesa, caso, né, eu precise, posso até mostrar aqui uma outra durante a conversa para ilustrar, mas se eu tiver uma resposta para vocês sobre essa reconciliação, tá? Para mim, essa reconciliação, ela tá mais para negativa do que positiva. Ou seja, do resultado que eu tirei aqui, para mim, não vou dizer que é impossível, mas existem muitas barreiras para que essa reconciliação aconteça. Eu falei para vocês que iria demorar, né? Caso acontecesse uma reconciliação, iria demorar. E tudo que eu vi aqui, eu já tinha falado, e por mais polêmico que fosse, e que eu me arrependi de ter vazado algumas informações, mas se repetem essas informações, tá? E eu vou falar para vocês, tá bom? Mas tudo que foi desenvolvido até aqui, desde o término deles, essa reconciliação dependeria muito, eu falei para vocês, de uma mudança interna dos dois. Porque duas pessoas precisam querer. Nós estamos fazendo leitura sobre duas pessoas, não é sobre uma. Uma pessoa que como vai ser a carreira, né? Mesmo que seja carreira, você tem com quem aquela pessoa vai trabalhar, os acordos que sempre tem a ver com outros. Então, você também está lendo outras pessoas, né? E aí, cada um é uma complexidade de informações. Imagina. Então, são duas pessoas. Então, cada uma dessas pessoas se desenvolveram durante esse tempo e irão ainda se desenvolver, tá? De uma forma que essa reconciliação tende a não acontecer. É muito difícil acontecer. E eu falo muito isso, muito por parte do Mateus. Desde a primeira vez que eu tinha feito a leitura, eu percebia que a intenção dele era seguir em frente, era tipo matar qualquer sentimento. É como se... O Mateus, ele é assim, sabe? Eu já descrevi bastante ele. Mas eu vou abrir um disclaimer aqui antes, tá? Tem muita gente que me segue e que segue outras pessoas que leem cartas ou videntes ou blá blá blá, e segue até páginas de fofocas e se deixam levar pelo que estão ouvindo e toma aquilo como verdade. Então, nem eu quero que você tome o que eu falo como verdade absoluta. Claro que eu não gosto de gente que vem me confrontar, né? Tem gente que já me chamou de mentirosa aqui, entendeu? E tem gente que chega com dois pés. Então, não é disso que eu tô falando, né? Quando eu digo duvide de mim, não é bem dessa maneira. É de uma maneira respeitosa. Que existem pessoas que chegam comigo e dizem, eu entendo, mas eu não vejo dessa forma, não concordo. E beleza, entendeu? É sobre isso. Então, nem eu e nem outra pessoa, porque é complicado. Porque depois vocês pegam isso que vocês estão escutando ou lendo por aí e começa a falar um com o outro, aí começa a distorcer, aumentar, tirar. Aí quando chega essa informação em outra pessoa, é uma coisa totalmente diferente do que foi dito, ou pior, sabe? Ou foi tirado do contexto. E muito pior ainda, quando levam até a Isabelle. Houve uma polêmica sobre a questão de gravidez. Alguém chegou lá e perguntando. Eu fiquei bem puta da vida, porque eu pensei, cara,
Tipo, tanto com quem faz esse tipo de pergunta, tipo, é mesmo que é verdade que você engravidou, você chegou a ficar grávida, alguma coisa assim. E também fiquei chateada com ela. No meu direito, tá, gente? No meu direito, não sou a dona da verdade, mas eu fiquei chateada. Não tenho como, desculpa, eu não tenho como evitar não ficar chateada. Fiquei chateada. Falei nos stories da postura dela em relação a ficar respondendo perguntinhas, porque vai sempre ter gente boba. E depois chegaram até mim e falaram que essa pergunta que fizeram para Isabelle sobre gravidez não foi por causa da minha leitura. Então teve as acusações, né? Até aqui no canal, tanto nos meus stories no Instagram, poucas pessoas, mas chegou até mim de uma forma que foi por causa da minha leitura, que foram lá. Outras pessoas, uma grande maioria, disse que não, que já tinham perguntado, que sempre tem essa pergunta, ela já respondeu outras vezes. Quando eles estavam juntos, chegaram a parar eles dois na rua. Enfim, é um disse e não me disse. Mas eu tenho responsabilidade sobre o que eu falo, tá? E não sobre o que pegam do que eu falo e do que vão fazer com que eu falo. Aí já é responsabilidade de quem tá do outro lado me ouvindo. Então, a partir daqui, o que é a minha responsabilidade? É eu te dizer que todas as minhas leituras são meramente, tá, interpretações de cartas, seja de tarô, de oráculos, de baralho, Lenormand, de qualquer tipo de oráculo. E as minhas opiniões são baseadas nessas leituras. Então, quando eu falo sobre famoso, é o famoso que está se expondo ali e eu vou lá e falo como uma numeróloga. Gente, numeróloga. É como um vidente, como uma sensitiva, como seja lá o que for, quem joga búzios, o mestre não sei da onde, um espírito não sei da onde, um anjo não sei da onde, um profeta não sei da onde, um irmão da igreja não sei das quantas. Não importa, todos nós que estamos falando sobre famosos, nós temos sim a liberdade de expressão, de falar sobre eles. Só que nós temos que ter responsabilidade. A minha responsabilidade, eu sempre deixo escrito na descrição do canal, na descrição do vídeo, no meu blog e nos vídeos eu sempre estou falando, nos stories, que são meramente opiniões que não condizem com a realidade e a verdade. As coisas que vão acontecendo no futuro e que eu falei anteriormente, e aí é aquelas previsões que a gente faz e que se cumpre, tá? Mas eu quero que você, a princípio, tenha isso em mente. Cuidado para você pegar o que eu falo e ir lá na caixinha da pessoa, de Isabelle, Matheus, de Ana Júlia ou de qualquer outra pessoa famoso e falar, mesmo que seja na intenção de ajudar, saiba que você tá mais atrapalhando do que ajudando, tá? E é isso, acho que basicamente eu vou fechar o disclaimer, né, esse aviso, e vamos seguir aqui no que eu ia falar sobre o Matheus, tá? Segundo as cartas, eu não sou hater desse rapaz, tá? Eu não sou fã, não sou hater, eu faço leituras há anos para vários tipos de pessoas e sempre um fã, quando ouve algo negativo, já fica com medo porque eu tô incitando hater. Eu não tenho responsabilidade e poder sobre o que o outro do outro lado sente. Esse não é o meu papel. Meu papel é falar o que eu tô vendo aqui, o que eu interpreto aqui. O máximo eu filtro, nem falo tudo pra vocês. Nem falar tudo eu falo.
tá? Bom, então, segundo o que eu vejo aqui nas cartas, eu já disse para vocês a resposta, portanto, continua assistindo quem quer, tá? Michele, Isabelle e Mateus vão se reconciliar? Eu acredito que não, tá? Ah, as cartas mostram algumas variáveis? Mostram. Vou falar para vocês aqui, tá? Então, querem que eu continue a falar? Então tá. Quem não quiser, já tem resposta. Beijo, obrigada. Vamos lá, então. Eu fiz a pergunta começando... já comecei do final para o início, né? Eu já dei a resposta final. Depois eu volto para a resposta final para desenvolver com vocês ali o que saiu. Mas eu fiz a pergunta hoje, como é que está a energia entre esses dois hoje, tá? Então, no oráculo lunar vieram essas duas cartas, tá? Uma é a fonte e a outra a porta. Sendo que a carta, a porta, ela veio com muita ênfase. Vinha porta, 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 porta na minha cabeça. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Eu vou falar primeiro da fonte. Então, a fonte, ela fala, nesse momento atual, entre Isabelle e Mateus, a energia, né, dessa conexão desses dois, ela tem... É como se eu fosse contar para vocês essa... em forma de uma história, digamos assim. Aqui, a fonte fala sobre ser favorável a derrotar os inimigos. Ela é uma carta favorável ao amor, favorável profissionalmente. Aqui emerge uma mulher, né, de um vaso. Porém, o que eu vejo nessa carta aqui? Eu vejo a energia da Isabelle. Eu vejo a energia da Isabelle, tanto que uma das previsões que eu fiz, que ela iria ganhar alguma coisa na justiça, ela ia, né, algo que fosse ajudar na imagem dela ali, enfim. Muitos de vocês vieram no meu Instagram para falar sobre essa previsão cumprida. E o que eu vejo é a Isabelle nesse fluxo. Então, tá favorável para ela profissionalmente e no amor tá favorável. Também tá para o Mateus, mas no quesito deles dois, para eles dois juntos, não, tá individualmente. Por que não? Porque, como eu falei, a carta porta, ela veio com muita ênfase, tá? Muita ênfase. Ela fala sobre casamento e disputas familiares. Mas o casamento, ela é desfavorável de uma forma negativa. Ela não tá favorável ao casamento. Você vê uma pessoa olhando para uma planta, né? Essa planta que cresceu, floriu aqui dentro, e ela tá bem próximo à porta lá, como se ela estivesse no limiar ali, né? Entre a saída ali, entre estar, continuar ou seguir. Se ela sai por essa porta, ela vai ter degraus, né? Para ela chegar em um lugar, ali no fundo, um palácio, que é uma construção sólida. Então, essa pessoa, se ela vai por esse caminho, então ela já tá no conforto dela, né? Ela já conhece aqui, tá dentro, tá segura, guardada. Mas lá fora existem ainda degraus, existe ainda um caminho, e atrás, inclusive, dessa base sólida, dessa construção ali, tem colinas, né, montanhas escuras.
E se você olha, tem nuvens ali tocando a lua avermelhada. Então, essa conexão deles dois, hoje em junho, estamos no dia 12, dia dos namorados, tá? Nós estamos, diríamos assim, caminhando para um desfecho dessa conexão desse casal. Não que hoje se encerra tudo, mas que caminha pro desfecho, né? Ainda tem coisas para acontecerem, mas caminha para um desfecho. Então, se eu fosse falar, aqui fala de uma decisão súbita, né? De uma decisão muito importante a ser tomada. Então, pode ser que um dos dois esteja tomando alguma decisão nesse momento, que seja um passo a mais, um degrau a mais, né? Uma saída dessa porta. Quando a pessoa nutre raiva, o Mateus, ele nutre raiva dentro dele. Por fora é aquela carinha dizendo que não, mais uma vez me desculpa quem é fã dele, mas enfim, eu não sou fã, eu posso falar o que eu quero, tá? Nem hater. Por fora uma carinha, né? Eu quero que todo mundo seja feliz e tal. Eu também, gente. Eu sempre tô querendo o máximo que as pessoas sejam felizes. Eu não quero morrer, se eu morrer agora, daqui a 5 minutos, eu não quero morrer com raiva de ninguém. E olha que já me fizeram muita coisa na minha infância e adolescência, né? E eu me trabalhei muito para eu liberar essas mágoas, essas raivas, esses traumas. E o que as pessoas fazem para mim, seja um comentário ou alguma atitude assim, eu já não levo tão... Fico naquela hora, porque eu sou emocionalmente, né? Mas eu fico naquela hora, mas eu já tô liberando, sabe? E esse liberar não é uma coisa automática, não quer dizer que eu já tô amando a pessoa ali, que eu senti raiva. Mas quer dizer que pelo menos na intenção eu quero. Mas não significa... Então eu percebo, por exemplo, na minha vida, que ainda tem pessoas, sim, do passado, que continuam se comportando de uma forma, no momento presente, que elas não mudaram. E aquilo resgata as dores e os gatilhos do passado. Mesmo que eu não conviva com essas pessoas. Eu escolho não conviver. Mas não importa para onde você vá, com quem você fique, você carrega internamente. O mundo todo você está carregando dentro de si. Então, não importa se ele casa, se ele descasa, se ele tem filho, se ele nutre ainda essa mágoa por ele ter tido o orgulho ferido como um homem que tem toda a atenção e que está acostumado a ter essa atenção, de repente estar do lado de uma mulher que precisava de espaço e que é uma mulher um pouco mais voltada para si, no sentido de não, eu tenho que ver se eu tô fazendo a coisa certa, tem que ter todos os passos ali tem que ser medidos, porque a imagem é importante. Então, eu não tô falando de bonzinhos e nem tô falando de diabinhos, não tô falando de vilão e nem de mocinho, tá? Quem tá ouvindo é que tá criando essa balança. Pesa para um lado, o outro vai pesar a balança para o outro e eu vou falar sobre os dois, tá? Pode ser que eu fale mais sobre um, mas é o que eu tô mostrando aqui, o que eu já vi de tantas leituras, tá? Para eles. Então, no caso do Mateus, ele nutre uma mágoa. Então, as atitudes dele foi muito baseada nele, pensando muito nele e na mágoa.
e afomentado, ou seja, influenciado por pessoas que botam lenha na fogueira, que vocês sabem quem são, segundo as cartas, tá? Quem são pessoas próximas a ele e que ele é manobrado, influenciado. Por quê? Porque ele quer agradar, ele quer ser aceito, ele quer ser pertencente e ele confia naquelas pessoas. Por quê? Porque é ali que é de onde ele tem toda a atenção, ele é nutrido, ele é o mais, ele é o bebê reborn, né, dessas pessoas. Então ele não quer perder isso. Então para ele não perder aqui isso, é óbvio que ele vai tentar se comportar, até uma forma de manipulaçãozinha. Todos nós temos isso, tá? Manipular é você mexer. Você faz um bolo, você é manipuladora, porque você está manipulando ali ingredientes para se tornar uma outra coisa. Dá para entender o que eu tô falando? Então, manipulação, ela pode ser tanto boa quanto mais negativa, mas no final a manipulação é uma forma da gente conquistar aquilo que a gente quer, e no fim tudo é amor, a gente quer ser amado. Então, essa forma de se comportar como o outro quer para agradar é justamente para receber as palminhas, né? A criança que recebia palminhas ali, aplausos por qualquer coisa que fazia, quebrou um vaso, chutou o coleguinha, não tô dizendo que é o caso dele, eu tô dando um exemplo de criança que tudo que faz é ali visto como a criança de ouro, menino de ouro. E aí o menino de ouro quer manter essa imagem de menino de ouro. Aí a menina de ouro quer manter a imagem de menina de ouro de que forma? A guerreira. Eu sou a fodona. Eu é isso. Então, como como se fosse a água e o óleo, tá? A água e o óleo. Essa energia deles atual é uma energia que, nesse momento, caminha ali para pontos decisivos que irão acontecer, tá? Em fase já adianto que essa energia de hoje, do momento desses, né, mês de junho aqui, não é uma energia favorável para casamento, ou seja, no caso de reconciliação, a energia deles hoje não tá bem, não tá propícia. Então, eu comecei com essa leitura partindo desse ponto, mas fui fazendo outras perguntas para eu ir montando um quebra-cabeça para eu poder chegar naquela resposta final, tá bom? Teria muito mais aqui para falar, mas eu penso que é melhor passar adiante, porque tem muita coisa para falar. Vamos que vamos, minha gente. Já temos meia hora. A segunda pergunta é sobre como a Isabelle encara uma possível reconciliação com Mateus. Ou seja, se ela tem... que anotei tudo aqui. Se ela tem vontade. Veio a carta duelo. E duelo significa início de um divórcio, choque entre duas visões opostas, tá? Então, tá bem aqui, ó. Então, ela tem vontade de voltar com ele? Tem vontade de voltar com ele. Mas é uma vontade que é muito... Ela ficou cada vez mais no instinto, no inconsciente dela. Porque ela percebe que eles são duas pessoas diferentes
e que eles estão lutando com a mesma força, isso significa que não sai do lugar. Então, são duas pessoas que estão aqui com a mesma força, um contra o outro, querendo derrubar o outro, e não sai do lugar. Não tem um que um tá ganhando e o outro tá perdendo. Certo? Então, esse duelo aqui dentro dela, onde ela percebe que ela tá... Pra que ela vai investir em algo depois de tudo aqui, as montanhas lá no escuro ali? Enquanto isso, tudo, essa coisa obscura, o quê? O que precisamente? O cara mal terminou, passou dias, já assumiu um namoro, uma pessoa já estava saindo. Então, foi um choque. Eu vou mostrar para vocês, já vou falar sobre isso, eu vou aproveitar. Essa pergunta aqui é sobre como ela vê uma reconciliação com ele, tá? Então, aqui eu perguntei aqui para complementar essa carta aqui. Para complementar, como foi que a Isabelle recebeu esse impacto? Porque tem muita gente que me pergunta sobre os sentimentos da Isabelle, sobre o que passou. E eu falei que eu não queria ficar expondo, que queriam que colocasse lá no blog, porque eu fiz essa leitura pro Matheus, né? Lá no blog. E disse que eu não ia expor e tal. Como aqui a gente tá falando entre membros, essa é um choque. Então é como se ela tivesse assim, recebido um choque, o qual ela simplesmente não sabia nem o que pensar. Começaram a vir vários tipos de pensamento de um lado e de outro, e ela não ficou assim, sem saber o que falar, como agir. E a única coisa que ela podia fazer era se resguardar e tentar entender o que estava acontecendo. Aí, a partir daqui, ela começa, a Isabelle, a ter uma sensação, um sentimento profundo de dor, de mágoa, como uma pessoa que se sente traída, né? Então, aqui eu não tô colocando juízo de valor. Fulano traiu ciclano. Eu não falo sobre isso, né? Mas eu falo da pessoa se sentir traída. Embora do que já chegaram pra mim e falaram, eu não ligo pro que... Não adianta vocês me mandarem o que você... Eu escuto o que pensam, eu às vezes até converso, mas isso não influencia na minha leitura. Então não adianta chegar e dizer assim que o Matheus traiu a Isabelle. Assim como faziam, Isabelle traiu o Matheus. Agora Matheus traiu a Isabelle, porque já estava antes ali digitando com a menina. Gente, em nenhum momento eu vi eles afirmarem isso. Foi uma interpretação que tiraram. E se foi, eu não vou ler, eu não vou procurar essa informação aqui. Isso vai além. Isso é pequenez, sabe? Isso vai muito... joga lá no poço, no fundo do poço, o nível de um trabalho feito com diligência, tá? Então, a sensação de ser traída, mesmo que ele não tenha, de fato, traído ela enquanto estava com ela, essa sensação, ela é igual. Você pegou o seu marido com outra mulher, você pegou o seu namorado com outra mulher, a sua mãe ou seu irmão te entregou, falou que o que você fez enquanto você confiou um segredo, a tua melhor amiga, aquele sentimento de traição é o mesmo. Então, imagina a dor para ela e o sofrimento. E a forma como ela lidou com isso. Aí, então, faz com que isso tudo tenha nela aqui uma briga interna de... Cara, eu até quero
tem uma ponta lá de vontade, alguma coisa ali, mas eu vou ter que passar por cima de tudo isso, porque de qualquer forma é uma vergonhazinha, né? Tipo, tava noivo comigo e agora parece com outra mulher e tudo que fazia comigo, e beijos e não sei o que, e viagem e tudo, e tá com outra, e é mãe, e é pai, não sei o que, e expôs muito ela, então a imagem dela ficou exposta demais, sem necessidade. Aí sim eu posso dar a minha opinião, sem necessidade, tá? Mas é uma escolha, porque eu acho que faltou. Aí eu vou dizer a minha opinião, tá? Que faltou a responsabilidade afetiva. Mas se ele estava agindo a partir de um ponto de vingança e de raiva. Mas assim, honestamente falando, eu como pessoa, eu não ia querer alguém voltar com alguém. Eu acharia perigoso voltar com alguém assim, que tem tanto coisa de vingativo. Eu acho que você ficar na sua. Aí pode ser que ele também tenha se sentido traído. Porque tem aqui, ó, uma voz aqui. Né? Essa voz de achar que quando ela sai e não leva ele, ou não quer se expor com ele, porque afinal de contas tem outra coisa ali, essa sensação que ele também sentiu de ser traído, talvez uma dúvida, há uns diabinhos aqui, né, diabinhos, eu não acredito nesse negócio de diabo, tá, gente? Eu tô falando entre aspas, tá? Os nossos pensamentos ali. E aí tem outras pessoas com quem a gente convive que podem ser o tipo de pessoas que gostam de jogar a lenha na fogueira. Isso só dá o quê? Uma explosão. Presta atenção nessa carta. Tá? Deusa Hera. Eu vou descrever um pouquinho sobre ela pra você, tá? Então, essa deusa, ela é a deusa do casamento, da maternidade. Ela é a mulher idealizada. Ela se manteve uma esposa fiel, teve 4 filhos, apesar de ter sido traída várias vezes. E aí, ela tentava fazer alguma coisa contra as mulheres com quem ele saía, né? Então, a raiva que ela tinha da infidelidade dos Zeus era contra as mulheres. Aí ela castigava as mulheres. E aí até que ele a castigou, né? Aí, enfim, é uma longa história. Mas, quando eu olho para essa figura, veja bem, aqui tem meia lua, uma lua que está crescente. Olha bem essa figura aqui. Ela é a deusa da maternidade. Representa a maternidade. Essa fruta é romã. Romã é um fruto de fertilidade. Sempre que aparece romã em alguma carta, vai falar sobre fertilidade. Que pode remeter à gravidez, tá? Porque a gente está falando do dia a dia do humano, né? Mas a gente pode falar de um projeto que é gestado. O que é um projeto? Tem muita gente que me segue, que não tem costume de usar essas palavras que eu uso. Um projeto é, por exemplo, você quer comprar uma casa, mas você não tem ainda o dinheiro. Então, você vai primeiro olhar aonde é que você pode, que tipo de casa você quer, e ver quanto é que é aquela casa, aonde é que tem aquela casa. Aí você vai até o banco, aí você vai entender como é que você, junto ao banco, consegue esse financiamento, e você vai decidir se vai trabalhar mais 3, 4, 5 anos para juntar um dinheiro para comprar essa casa à vista ou para dar de entrada nessa casa. E aí você tem já um plano traçado, porque você colheu informação. Então, existe uma gestação ali
E o filho, dentro de uma barriga, é um projeto, é algo que está sendo gestado ali. Então, quando eu quero abrir um negócio, como o meu espaço ali terapêutico, né, aqui em Portugal, por exemplo, eu primeiro fui atrás de um lugar, quanto eu poderia pagar de aluguel, qual seria a melhor localização, o tamanho. Tinha que ir no contador, você tem que resolver as partes burocráticas. Então, é um projeto que ainda não abria, digamos assim, né? Demorou 4 meses. Então, aqui fala, nessa carta aqui, a minha interpretação, vou abrir um disclaimer aqui. O que é disclaimer, gente? É como se fosse um alerta, um aviso, para tudo que eu tô falando dentro desse disclaimer, vocês não levarem ao pé da letra. É só um a mais aqui que eu tô dando, uma informação a mais, tá? Eu tô falando a minha interpretação com base no significado dessa carta e do que eu tô vendo aqui, tá? Não condiz com a realidade, né? Pode ser outras coisas que eu vou falar para vocês. Mas essa primeira visão que eu tenho aqui, essa primeira visão, inclusive, é aquela visão que eu já havia visto em outras leituras, que pode ser que eu tenha interpretado que era uma gravidez, mas eu sempre dou para vocês uma segunda ou terceira opção. O problema é que vocês pegam aquilo que vocês querem e cravam aquilo e começam a espalhar e falar, e essa é a verdade absoluta. E eu não tenho poder sobre isso. Eu não posso fazer nada. Mas eu sempre digo, gente, se não for gravidez, é isso aqui. Olha, mas quando eu volto a ver gravidez, eu digo, olha, mas de novo tá falando aqui, mas pode ser isso. Para vocês ficarem com aquela segunda opção, porque isso é os símbolos, isso é o estudo das cartas, né? Então, para você acompanhar o meu trabalho de uma forma gostosa e leve, você precisa ouvir e não pegar só o que você quer. Então, primeiramente eu tô falando sobre a possibilidade dessa gravidez aqui, quando eu pergunto se a Isabelle, existe alguma vontade ali, né, de reconciliar, como é que ela enxerga, encara. E aí eu, viajando na maionese, o disclaimer tá aberto ainda, então é a minha opinião, eu tô viajando na maionese, tá? E na minha viagem na maionese aqui, me chamou a atenção, além dela representar a maternidade, essa fruta romã aqui, que representa também a fertilidade, né? Ela é vermelha, o sangue, né, feminino e tudo. Vai estudar sobre romã e fertilidade para você entender. Mas essa figura tem uma barriguinha aqui, né? E tem os seiozinhos ali, fartos, dentro do vestido, né? Além disso, essa lua crescente pode ser uma semente que esteja crescendo aqui, sendo gestada. Nós estamos falando de uma suposição de gravidez, e depois eu posso falar de que outro sentido isso pode estar falando, tá? Bom, aqui, os seios que nutrem, né? Os seios que nutrem, e essa meia-lua aqui crescendo, como representa que é algo que está crescendo. Essa meia-lua, ela comporta o Sol. Vocês já viram tanto que eu falei que aparece Sol na leitura do Mateus? Quando eu vou estudar a personalidade dele, ele representa muito essa personalidade Sol, que quer ser o centro das atenções, que quer estar em evidência. Então, é o masculino também. Então, a lua é o feminino e esse é o masculino. Só que a lua, olha o que tá na mão dela. O sol tá na mão da lua. Ó, é a lua que tá sustentando o sol. E o pássaro, que é o cuco. Quando eu tava falando que Zeus, o esposo de Hera, quando eles se conheceram... Gente, isso aqui é mitologia, tá, gente? Pra quem acha aí, ai, tá viajando...
você estudou um pouco de história na própria escola, nós estudamos um pouco de mitologia, mas há quem faz pós-doutorado em mitologia, tá? Então, mitologia é um estudo importante porque ele tem muitas... Ele tem muita informação sobre a psique humana e sobre como a nossa vivência, de forma abstrata. Ele nos explica o abstrato por trás de tudo o que acontece. Então, só para vocês entenderem. Então, recapitulando, Zeus veio em forma de um pássaro. Sabe aquele pássaro cuco que faz cucu, cucu, nos desenhos animados, que sai de um relógio analógico, daqueles de corda? Então, esse cuco que marca o time, por isso é o nome do pássaro, porque quando ele fala cucu, cucu, cada vez que ele falava cuco, representava algum... Agora, aí é um estudo sobre o cuco, para você ver como é muito... A gente tem que estudar muita coisa para adentrar. Mas eu vou me manter aqui somente ao detalhe. E aí Zeus se transformou em cuco, veio até ela acolheu ele, tratou, ai, coitadinho, não sei o que, tá fraquinho, cuidou dele, até que ele se transformou em quem ele era, e ela ficou admirada, que ele era o deus Zeus, nossa, o deus Zeus, e aí ele prometeu casar com ela, e aí, enfim, tiveram filhos e tudo. Mas voltando para essa questão de que o cuco tá aqui em cima, é como se tivesse algo crescendo, tic-tac, ali. Como se ela tivesse... Porque quando eu pergunto como ela encara uma possível reconciliação, é como se ela tivesse uma carta na manga ou algo que ela... A minha viagem na maionese, tá, gente? Por favor, me amem, me respeitem se for outra coisa. Se for outra coisa. Na nossa leitura, a gente precisa se entregar à viagem na maionese para que a gente possa liberar a nossa intuição. Eu faço muita leitura técnica, então se eu não entregar a minha intuição, fica muito técnico, e o técnico sozinho, muitas vezes ele não faz. Muitas previsões que eu fiz foi através da minha intuição. Então, na minha viagem na maionese, é como se ela não fez nenhum movimento, ela observa apenas, porque afinal de contas ela se sentiu traída. Lembra que essa deusa, ela foi traída, né? E ela não fazia nada contra Zeus, né? Então, assim, ela era fiel. Então, na minha viagem na maionese, eu manter uma informação, né? Eu descobri que tem algo, mas, meu Deus, esse cara acabou de assumir uma mulher do nada. Então, como é que ele tava noivo de mim? Aí, tudo bem, você pode brigar com o seu marido. Já pensou eu brigar com meu marido? Eu já separei do meu marido acho que 3 vezes, temos 12 anos. Tu já pensou eu separar do meu marido e a gente tá se amando aqui no meu love e tudo, e não sei o quê. E aí... aí a gente se separa e daqui a 3 semanas ele já tá bombando, todo mundo já sabe, família toda, e depois de um mês aí já tá com a família e tá todo mundo fazendo churrascada. Eu vou ficar tipo, oi? Não tô dizendo que o meu marido não poderia conhecer alguém, é possível que ele tenha conhecido, se apaixonado, e em tão pouco tempo, pode ser, acontece. Somos humanos, não robôs. Mas como ele reage, o que ele faz com isso, aí é o negócio. Então, se ele pega, conversa com a mulher e diz assim, olha, eu estou me separando, todo mundo sabe da nossa história, apesar de eu estar magoado com ela, me senti traído, acho que fui traído, né? Pode ter rolado esse pensamento na cabeça dele, tanto que vazaram isso, tanto que a Isabelle processou. Mas vazaram,
Porque se um jornalista afirmou, é porque vazaram essa dúvida em forma de certeza de alguém de perto ali. Agora, da onde o cara vai criar isso? Então, é assim, gente. Como você vai lidar com aquilo? Olha, tenho responsabilidade, porque existem marcas, eu tenho fãs, nós temos fãs, eu quero muito, vamos nos conhecer melhor, que nem falou, mas vamos nos conhecer em off, sem eu precisar, tá? Enfim, mostrando tudo aquilo. Então, óbvio que fica claro que essas atitudes são impensadas, são impulsivas e partem de um lugar de dor, de fúria. E depois eu vou chegar lá, porque eu tô falando baseado no que eu vi nas cartas. Eu vou falar o que eu vi isso, tá? E aí, na parte dela, ela apenas olha isso e quando ela chega ao ponto de descobrir a minha viagem na maionese, tá? De descobrir que pode ser que tenha algo ali, é aonde ela diz assim: o que eu vou fazer com isso? Não posso fazer nada, ele assumiu uma outra pessoa, estão falando que eu traí o cara. E agora? Na minha viagem na maionese, eu vejo isso aqui. Pode ter ocorrido uma perda com todo esse enrosco, com todo esse peso, porque foi uma pancada que ela sofreu. E não é de um dia para o outro que então é como se você tá dentro de uma piscina, de um rio, de um mar, e você tá tentando vir aqui, respirar fora da água, mas você tá se afogando. Uma hora você vai para cima, você pega, aí você volta, e aí, sabe assim, quando você não sabe nadar, quem sabe nadar não vai entender, talvez, mas eu não sei nadar, então já passei por isso. Essa sensação que eu sinto daqui, dessa situação, tá? Da parte dela. Fechou essa possibilidade? Porque assim, quando tem muita gente vindo no meu direct, lá no Instagram, mostrar fotos da barriga dela e eu fico só na minha. Eu já passei por isso outras vezes. De dizer assim, olha, fulana tá grávida, olha a barriga dela, não sei o quê. E eu dizer, gente, não é gravidez, não tá grávida, mas é a minha opinião. Ah, mas o mestre que é o fulano, que é o ciclano, que é o beltrano, que eu não sei lá das quantas milhões de seguidores, seja lá o que, falou que sim. Eu digo, beleza, pode ser que pra ele tenha mostrado e revelado, mas pra mim não apareceu, então eu não adianta vocês dizerem que o mestre, sei lá das quantas, disse que a mulher tá grávida ou que vai engravidar, que eu vou olhar e de repente vou dizer que tá grávida só porque o fulano falou. Gente, que loucura é essa? Ou porque me mandaram uma foto. Gente, não funciona. Se tem gente que faz esse tipo de leitura que tá enganando vocês e tá se enganando. Eu posso estar errada, gente. Eu posso não ver tudo e pode o outro ver mais do que eu, mas eu não posso falar uma coisa que eu não tô vendo. Eu posso estar interpretando errado, mas é o que eu tô interpretando. Não posso falar o que vocês querem. Às vezes parece que eu tô alimentando vocês, mas não é. Às vezes tem gente que acha que eu tô confrontando e não é. Então é sempre como as pessoas sentem e veem. Então, essa parte aqui de que ela vê a reconciliação, eu confirmei aqui com o tarô das bruxas, o tarô verde das bruxas é lindo, esse tarô eu amo ele. Se ela tem vontade, existe uma vontade, essa carta também representa a fertilidade, tá, gente?
E aí eu perguntei, ai, tá grávida? Eu já perguntei várias vezes aqui se tem gravidez, tá? São cartas, as cartas elas parecem assim, mostrar partes assim, sabe, da situação. Não é assim, ai, olha, aqui fala o louco. O louco é uma criança, é o início, né, de alguma coisa e tal. Mas pode representar também uma confusão, ou talvez em algum momento ela tenha tido um vislumbre, ela achou que estava grávida, mas também pode ser uma gravidez de risco e que pode ter ficado por ali, né? Ficou por ali, ou seja, foi interrompido, né? Não aconteceu, né? Porque às vezes nem toda gravidez ela segue, né? Tem mulheres que para conseguir engravidar mesmo, ter filho, às vezes passa por situações ali onde o corpo não tá preparado ou passa por emoções ou questões hormonais e não segura aquela criatura, aquele órgão. Começa pelo coração, né? Então já é algo que assinala que tem essa energia de gravidez. Fechou? Beleza. Michele, eu vejo a barriga da Isabelle e não sei o que. A Isabelle pode estar grávida? Eu não sei, gente, porque eles terminaram em fevereiro, né? Março, abril, maio, junho. 4 meses. Lembra que eu falei que eles poderiam se encontrar? Mas a gente não tem a certeza deles terem se encontrado, né? Então, para ela tá grávida dele, eles poderiam ter se encontrado, né? 4 meses numa barriga já era para estar muito em evidência, ou não? Quem tem barriga chapada, né? Demora mais. Então, se ainda tem uma criança, lá na frente eu vou falar para vocês, esse vídeo vai ficar longo. Eu vou ter que fazer ele em mais. Eu não queria fazer em mais de uma parte, porque para ficar tudo informação em um vídeo só. Mas eu vou precisar almoçar e eu tenho, pelo que eu tô vendo ali, tem muita coisa para falar para vocês, tá? Apesar de vocês já terem a resposta, a gente só tá aqui tendo uma conversa e eu tô me permitindo aqui viajar na maionese através da leitura. Mas lá na frente ainda aparece coisas de possível gravidez, tá? Beleza? Ok. Não sendo gravidez, pode ser simplesmente ela ter o seu próprio projeto, ela preferir focar, se nutrir, né? Se nutrir, recuperar a criança interior. Existem terapias que você vai no ventre. Eu sou terapeuta, né? Eu sou terapeuta, eu faço regressão intrauterina, sou psicoterapeuta. Então, através da hipnose, faz-se uma regressão intrauterina, que significa que lá no útero, enquanto nós estávamos no útero, nós vivenciamos e tem muitas informações ali que nós carregamos, seja do que aconteceu com a nossa mãe quando estava grávida, do que estava acontecendo no nosso entorno, né? Então, eu não só faço em mim quando eu preciso, quanto eu faço eu não chamo de paciente, eu chamo de cliente, tá? Em cliente. Então, pode ser que ela precisou fazer essa regressão, né, para quebrar padrões, para entender o porquê lá na raiz, de entender o porquê. Essa é outra possibilidade. Então,
quando ela olha para uma reconciliação com ele, ela pode até ver ele como alguém que ela poderia voltar, porque, afinal de contas, existia sentimento, existia ilusões, tem algo nele que encanta ela. Fazer o quê, né? Cada um com seu gosto. Me perdoem para quem ama o Matheus e acha ele uou, mas enfim. Mas cada panela com a sua tampinha. Então, assim, essa outra opção de interpretação aqui, que não seja gestação, seria ela primeiro se nutrir de amor, autoamor, buscar força na sua ancestralidade, nas terapias, no seu próprio poder como Cunhã, né? Cunhã Poranga, que é uma mulher que é vista, que todo mundo gosta dela, ela tem um título. Então ela se colocou nesse lugar para se proteger de todo aquele choque e aquele sofrimento daquela interrupção estranha, né? E então, como ela olha para isso? Eu não vou sair do meu trono, eu vou continuar olha o duelo aqui. Eu vou colocar a mesma força, porque afinal de contas, eu sou a rainha. Eu sou a Cunhã Poranga. Eu me nutro, eu me basto. Eu sou autossuficiente. E se ele quiser, ele que venha comer na palma da minha mão. Ele que venha. Mas eu tô aqui. Tô me mostrando de forma como eu sou. Aqui, a Cunhã Poranga, a mulher fodona. Quer? Mas meu amor, então você vai ter que me olhar como a rainha que eu sou, porque lá na frente eu vou explicar para vocês por que eu vejo que esses dois não vão se reconciliar. Porque aqui já mostra essa imponência tanto dela quanto dele, né? Fechou então a pergunta que eu fiz, se a Isabelle vê, como é que a Isabelle vê uma reconciliação? Não sim e um não. É todo essas nuances, entendeu? 50 tons de cinza. É assim que é a tua mente e as tuas emoções, mas talvez você não saiba porque você não mergulha nisso, tá? Então, meu amor, é assim. Então, no próximo vídeo a gente vai continuar, porque eu vou falar como o Matheus vê uma possível reconciliação com a Isa, tá? Até mais que eu vou almoçar.